Oi, pessoal. Eu sou a Aline, eu sou nutricionista, coordenadora dos programas de nutrição e também do serviço de atenção domiciliar aqui da Diretoria de Atenção Primária. E essa é uma breve capacitação e explanação em relação ao protocolo de atenção ao indivíduo com obesidade em Foz do Iguaçu. Esse protocolo ele vem sendo estruturado de maneira bem intensa no final do ano passado, foi apresentado para o Comus. E essa apresentação ela vem a ocorrer agora, porque foram necessários vários ajustes na rede e também no nosso sistema de informação para que ele fosse executado. Esse protocolo ele foi criado, sim, pela necessidade, uma vez que nosso município ainda não tinha um protocolo de cuidado e condução do indivíduo com obesidade, mas especialmente por conta de ajustes que ocorreram em relação ao Estado. Não sei se todos sabem, mas Foz do Iguaçu tinha um programa de obesidade mórbida e os nossos pacientes eram direcionados para esse programa que conduzia o tratamento pré-operatório, né? Era enviado para um centro especializado que antes era o Angelina Caron, em Curitiba. E depois o paciente fazia a cirurgia e era acompanhado no pós-operatório. Só que, no entanto, depois de vários problemas que se teve com Angelina Caron, o Estado decidiu que toda a nona regional passaria por um novo fluxo. Então, na verdade, Foz do Iguaçu foi obrigada, assim como os outros municípios, a entrar nesse fluxo. E esse fluxo que vocês vão observar, não existe um programa de obesidade mórbida no município. O que acontece? Hoje, com essa mudança, os nossos pacientes que precisam ou têm critério para a cirurgia bariátrica, obrigatoriamente eles devem ser encaminhados para a nona regional via TFD, que encaminha esse paciente para a avaliação em Cascavel nos 2 centros conveniados. E, portanto, os 2 centros conveniados não aceitaram de maneira alguma que os nossos pacientes passassem pelo período de acompanhamento aqui no nosso programa de obesidade mórbida. Caso continuássemos encaminhando nossos pacientes para este programa, eles perderiam 2 a 4 anos em tempo perdido, porque eles teriam que fazer o mesmo acompanhamento lá em Cascavel. Então, por isso, foi um reajuste que precisou ser rápido e por isso que hoje não existe o programa de obesidade mórbida no município para esse atendimento, uma vez que o nosso atendimento que era feito aqui não é aceito pelos centros conveniados. Então, hoje, após o encaminhamento, o paciente é avaliado em Cascavel pela FAG ou pela UniOeste e ele passa a ser inserido por um período de 3, 4 a 6 meses, que é variável conforme o programa lá, para estar se preparando para o pré-operatório, tem metas a alcançar e após isso é feita a cirurgia. Depois da cirurgia, ele ainda é acompanhado no período pós-operatório lá em Cascavel e depois ele retorna para a nossa rede. Então, esse protocolo ele foi estruturado conforme o que é estabelecido pelo Ministério da Saúde e também pelo Estado. A gente vai passar por cima, vocês vão ter acesso a esse protocolo, tem a parte introdutória, os objetivos e do porquê deste protocolo, né? E a gente tem aqui o nosso fluxograma de atendimento para adultos e idosos com obesidade. Crianças, nós ainda precisamos estabelecer o protocolo mais adequado. Então, aqui tem a definição do que é obesidade e, para deixar bem visível, conforme a SES e o Ministério da Saúde, avaliação e assistência terapêutica multiprofissionais iniciais ao indivíduo obeso, eles devem ser realizados pela Atenção Primária à Saúde. E adultos e idosos devem ser constantemente monitorados em relação ao IMC e inseridos em ações de promoção de saúde em cada distrito, que nós também estamos estruturando com esse protocolo. É recomendado que a avaliação antropométrica, ou seja, a aferição de peso e estatura, seja realizada em cada consulta com os pacientes e também que seja aplicado o marcador de consumo alimentar a cada consulta. Aqui nós temos o fluxograma de como será a condução de adultos e idosos em relação ao IMC. Então, na atenção primária à saúde, como porta de entrada dos nossos pacientes,
nós iremos ou devemos, conforme recomendado acima, realizar a aferição do peso e da estatura. Com essa aferição, nós vamos identificar qual é o IMC do indivíduo. No nosso sistema RP Saúde, ele faz o cálculo automaticamente, mas para relembrar, caso alguém precise relembrar, o IMC é obtido a partir do peso, que é dividido pela altura ao quadrado, e com isso nós encontraremos valores de IMC. Aquele indivíduo que apresentar um IMC abaixo de 25 kg por metro quadrado, ele deverá ser monitorado, em relação ao seu peso, aplicado o marcador de consumo alimentar, e caso ele tenha interesse de redução de peso ou mudança de alimentação, ele pode ser direcionado na fila de grupo motivacional de saúde integrativa, que logo mais nós vamos mostrar para vocês como fazer isso no sistema. Estes indivíduos, conforme o nosso protocolo municipal, não têm prioridade para o atendimento nutricional individualizado, uma vez que teremos outras várias demandas para este atendimento. Então, indivíduos com esta característica devem ser direcionados para a fila deste grupo motivacional de cada distrito. Já aqueles indivíduos que tiverem um IMC acima de 25 e até 39,9 kg metros quadrados, e que não possuem comorbidades, esses indivíduos, eles podem ser também direcionados para esta fila de grupo motivacional. Ou seja, aquele indivíduo que tem um IMC acima de 25, que não possui comorbidades e que tem um IMC até 39,9, sem comorbidades, o direcionamento desse indivíduo é o encaminhamento para a fila de grupo motivacional. Agora, aqueles indivíduos que têm um IMC acima de 25 e que possuem comorbidades ou maior que 40, esses indivíduos devem ser estratificados em relação ao estágio de mudança em que se encontram. A identificação do estágio de mudança é feita por uma ferramenta que nós disponibilizamos para vocês no RP e que também já iremos ensinar como aplicar. A partir da identificação do estágio de mudança e a partir da aplicação desse questionário, vocês vão identificar se o indivíduo está em preparação, autoeficácia, ação ou manutenção, e caso isso acontecer, vocês vão receber o alerta de que ele deve ser encaminhado para o grupo motivacional de saúde integrativa. Caso esse paciente, pela aplicação do marcador, seja estratificado em contemplação ou pré-contemplação, ele deve ser inserido na fila de atendimento individual de nutricionista e psicólogo da rede. Agora, caso esse indivíduo já possua critérios para a cirurgia bariátrica, é uma pergunta que vocês vão se fazer, ele já pode ser inserido com um encaminhamento para o TFD para a cirurgia bariátrica e, da mesma forma, ainda inserido no atendimento individual por nutricionista e psicólogo. Nós já vamos falar quais são os critérios para a indicação da cirurgia bariátrica que vocês também têm acesso aqui no nosso fluxograma. Caso o indivíduo tenha um IMC acima de 50 já na primeira avaliação, ele deve ser atendido e previamente orientado pela equipe de saúde da família e também deve ser direcionado com um encaminhamento para a cirurgia bariátrica, que também nós já vamos explicar melhor como que se faz isso. É importante frisar que nos dois casos em que houver o encaminhamento para a cirurgia bariátrica e durante todo esse período, o Ministério da Saúde preconiza que as doenças de base do paciente sejam estabilizadas pela atenção primária à saúde, enquanto ele aguarda ou enquanto ele está inserido no outro nível de atenção. Então, agora, a gente tem aqui a nossa ferramenta de identificação do estágio de mudança, que vocês terão acesso no RP Saúde,
para ser aplicado durante o atendimento. E aqui nós temos, de forma esclarecedora, quais são os critérios para indicação da cirurgia bariátrica. Indivíduos que apresentam IMC acima de 50, independente do tempo de tratamento prévio na atenção primária à saúde, já podem ser encaminhados para a fila de cirurgia bariátrica com os documentos que nós vamos apresentar depois aqui para vocês. Indivíduos que apresentam IMC maior que 40, com ou sem comorbidades, sem sucesso no tratamento longitudinal realizado na APS por no mínimo 2 anos. Indivíduos com IMC acima de 35 e com comorbidades, sem sucesso no tratamento clínico longitudinal realizado por no mínimo também 2 anos. É importante que sejam observados critérios como: indivíduos que não responderem ao tratamento clínico longitudinal são aqueles que passaram por orientações de apoio para mudança de hábito, realização de dieta, atendimento com psicólogo, atividade física, até às vezes farmacoterapia na atenção primária ou um serviço especializado e que não tiveram sucesso na redução de peso. Os indivíduos também devem compreender todos os aspectos do tratamento e assumir o compromisso com o segmento no pós-operatório. Então, é importante que quando ele seja inserido na fila e que ele seja direcionado para esse procedimento, que ele esteja ciente de como será e quais são os seus benefícios, malefícios e suas responsabilidades. É fundamental e necessário que quando o indivíduo seja inserido na fila, ele esteja ciente que irá participar de toda a programação com avaliação pré-operatória rigorosa, que nesse caso será feita em Cascavel, pela FAG ou também pela UniOeste. E aqui nós temos as contraindicações que são apresentadas pelo Ministério da Saúde para a cirurgia bariátrica. Limitação intelectual significativa sem suporte familiar adequado. Quadro de transtorno psiquiátrico não controlado, incluindo o uso de álcool ou drogas ilícitas, e que, no entanto, quadros psiquiátricos graves sob controle não são contraindicativos obrigatórios à cirurgia. Doença cardiopulmonar grave e descompensada que influenciam a relação risco-benefício, hipertensão portal com varizes esofágicas, doenças imunológicas ou inflamatórias do trato digestivo superior que venham a predispor o indivíduo a sangramento digestivo ou outras condições de risco. Síndrome de Cushing decorrente da hiperplasia na suprarrenal não tratada e tumores endócrinos. Então, feita essa avaliação, nós teremos os documentos que serão preenchidos somente pelos médicos da atenção primária à saúde, que nós já vamos falar em breve. O que é importante saber, esse serviço habilitado, ele foi conveniado pelo Estado, então não é uma escolha municipal para isso. E esse serviço, ele é responsável por fazer o acompanhamento pré-operatório, com avaliação criteriosa da possibilidade do indivíduo realmente fazer a cirurgia bariátrica, a cirurgia e o pós-operatório também. Este é o fluxograma estabelecido pelo Estado que diz como os nossos municípios da 9ª Regional deverão conduzir os pacientes com critérios para a cirurgia bariátrica. E, além disso, algo que foi deixado esclarecido também pela 9ª Regional é que, em relação à solicitação de exames, os nossos profissionais não precisam estar prescrevendo exames especializados. Esses exames especializados, eles serão prescritos pelo médico avaliador de Cascavel. Então, o que nós precisamos conduzir na atenção primária à saúde são exames básicos que são necessários para a condução clínica dos pacientes e também a interpretação, obviamente, desses exames para também a estabilização de doenças de base. Nós temos nesse protocolo também os princípios do cuidado para indivíduos com excesso de peso, e eu peço que vocês leiam com calma esta parte, uma vez que nós não podemos trazer mais doenças a um indivíduo que já está doente.
E também nós falamos aqui sobre os grupos motivacionais que serão inseridos em cada distrito. Nestes grupos motivacionais, nós precisaremos ter a participação de um médico, um nutricionista, um psicólogo, de maneira necessária, e eles serão conduzidos a cada 15 dias, com a possibilidade de serem conduzidos semanalmente pela abertura de 2 grupos de maneira concomitante. Os indivíduos, eles participarão desses grupos pelo período de 3 meses, sendo reavaliados a cada 3 meses, com metas estabelecidas de acordo com o perfil de IMC desse indivíduo e que será parte de uma nova capacitação em relação a esses grupos. Nós estabelecemos um breve cronograma da execução destes grupos com os temas e assuntos, mas isso não está engessado de forma que cada profissional ou cada distrito possa conduzir de uma maneira específica, desde que contemple esses assuntos, porque nós queremos ter uma resolutividade com estes grupos. E aqui nós temos uma parte que fala do suporte psicológico. O pós-operatório será de responsabilidade do centro conveniado, como nós já falamos, e o indivíduo será acompanhado até 18 meses e depois deste período ele retorna a ser atendido unicamente pela atenção primária à saúde. Estes são os documentos que nós temos de anexo e nós também temos aqui um resumo que pode estar disponível, né, para vocês utilizarem no caso de dúvida em relação a quais são os documentos, assim como o fluxo. E agora nós iremos para a parte específica de como é o direcionamento desse atendimento dentro do nosso RP Saúde, conforme o fluxograma estabelecido aqui para o nosso município. Então, pessoal, bom dia. Eu me chamo Marcele, estou atualmente na Gerência de Saúde do Idosos e Doenças Crônicas. Então, a gente vai verificar como que opera o protocolo dos indivíduos com obesidade no RP Saúde. Então, aquele usuário que chega com IMC menor do que 25, ele vai ser encaminhado para os grupos para a busca de estilo de vida saudável. Esse usuário, ele não vai ter nenhuma meta de redução de peso. Então, para enviar para os grupos, a gente vai aqui no menu referência, e vai encaminhar ele, vai referenciar ele para nutricionista. Aí, indicar o porquê da referência, né, justificar. E no tipo de fila, a gente vai escrever grupo motivacional. Então, ele vai trazer o grupo motivacional de saúde integrativa dos diversos distritos. E nós vamos estar inserindo esse indivíduo no distrito de origem dele. Então, por exemplo, o Distrito Norte. Então, a gente salva e entrega, então, a referência e o comprovante de fila para esse usuário. Agora, quando chega um usuário com IMC maior do que 25 até 39,9, sem comorbidades, é aquele, então, que ele vai acompanhar num grupo motivacional de saúde integrativa durante 3 meses iniciais. Aí, então, a gente vai fazer uma nova avaliação para ver se ele perdeu mais do que 5% do seu peso corporal. Então, e manter ele, depois dessa avaliação, por mais 3 meses nesse grupo motivacional. Então, o que vai totalizar 6 meses. Se em 6 meses ele não perdeu um valor maior do que 5% do seu peso, esse indivíduo vai ser encaminhado, então, por um atendimento individual com o médico, com o nutricionista e com o psicólogo. Se a equipe achar interessante, eles podem fazer esses 3 profissionais junto com o paciente, né? Se acharem que fica melhor dessa forma. Então, esse paciente, então, quando ele dá a entrada no serviço, primeiramente a gente vai encaminhar ele para o grupo, e da mesma forma que a gente fez antes. Então, a gente vai em referência, né? Mesma coisa, menu referência, nutricionista, aí a gente vai justificar o porquê de estar encaminhando ele e vai colocar ele no grupo motivacional do seu distrito. Então, depois de 6 meses, se ele não perdeu o percentual de peso necessário, então a gente faz o encaminhamento para o individual. Então, a gente vai entrar em nutricionista, por exemplo.
nutricionista, justificar o porquê que vai estar encaminhando ele para nutrição, né? Justificar. Aí vai colocar ele na nutrição do distrito e salvar. E a mesma coisa daí vai ser feito com o psicólogo e também ele vai manter esse atendimento individual também com o médico. Esse atendimento individual, ele vai se manter por um período aí de 6 meses, aí então, com intervalo de 3 meses, a gente reavalia. E novamente por mais 6 meses e reavaliando em 3 meses. Se em 2 anos, desde quando esse indivíduo ele deu entrada, que a gente começou com um grupo, depois foi para atendimento individual, se em 2 anos ele não perdeu um valor maior do que 10% do peso corporal dele e ele mantém um IMC maior ou igual a 35, esse paciente vai ser encaminhado para avaliação da cirurgia bariátrica via TFD. Daí a gente já vai estar vendo quais documentos necessários para estar realizando essa parte. Se a gente pega um indivíduo com MC maior do que 25, com comorbidades, ou maior do que 40, o IMC dele, então primeiro esse paciente ele vai passar para avaliação do estágio de mudança com um médico. Então, como que a gente vai fazer isso? A gente vai no menu estratificação. Ele vai estar aqui do ladinho, estratificação. E daí, então, a gente vai na estratificação de obesidade. Aqui. Então, esse daqui é o instrumento que a gente utiliza para estar fazendo a identificação do estágio de mudança. A gente vai fazer essas perguntas para o paciente. E dependendo do valor, dependendo da pontuação e da estratificação, é como a gente vai manejar ele. Então, se no meu instrumento eu tiver valores que indicam uma estratificação de preparação e alta eficácia de ação ou manutenção, então esse paciente vai ser encaminhado para grupo. Então, esse paciente, ele daí deu algumas dessas estratificações, a gente vai encaminhar para grupo, lá no menu referência, aí nutricionista, e encaminhar novamente para o grupo motivacional de saúde integrativa do referido distrito. Esse paciente, aí ele vai entrar naquele fluxo do grupo, então ele vai ficar 3 meses, vai ser reavaliada a perda de peso, depois mais 3 meses, reavaliado o percentual de perda de peso, de acordo com o percentual vai ser encaminhado para atendimento individual ou vai se manter no grupo. Agora, se na minha estratificação ele indicou algo diferente de preparação, autoeficácia, ação e manutenção, ou seja, se ele está em pré-contemplação ou em contemplação, esse indivíduo ele já vai ser encaixado no atendimento individual. Então, esse atendimento individual ele vai ser com o médico, vai ser com o nutricionista e com o psicólogo. Ele vai ficar por 3 meses nesse atendimento individual. Depois de 3 meses, o médico vai novamente realizar essa avaliação do estágio de mudança. Se eu tiver, então, uma melhora desse estágio, então, se foi estratificado ali como preparação, alta eficácia, ação ou manutenção, eu vou encaminhar esse indivíduo para o grupo. Aí, novamente, menu referência, nutricionista, aí eu justifico por que eu vou encaminhar para nutricionista e insiro ele no grupo do distrito. Aí ele vai entrar, então, novamente naquele fluxo do grupo, né? 3 meses, reavaliação, 3 meses, e o manejo ali, dependendo da perda de peso, atendimento individual ou grupo motivacional. Então, a gente escolhe o distrito e salva. Se novamente ele na segunda avaliação do estágio de mudança, ele se manteve em pré-contemplação ou contemplação, eu vou segurar ele no atendimento individual por mais 3 meses. E reavalio, depois de 3 meses, novamente, esse estágio de mudança. Se no período de 2 anos, ele não perdeu um valor ali de 10%, acima de 10% do peso corporal dele, eu também vou encaminhar esse indivíduo para cirurgia bariátrica via TFD. Além desses indivíduos que a gente vai encaminhar para, né, esses que fizeram acompanhamento por 2 anos e não surtiram o resultado, não tiveram uma perda de peso satisfatória, que a gente então vai encaminhar depois de 2 anos para cirurgia bariátrica, o indivíduo que chega para nós com IMC maior do que 50, ele também vai ser encaminhado, só que esse vai ser encaminhado diretamente para cirurgia
para avaliação da cirurgia bariátrica. O acima de 50 não vai precisar passar por grupo. Então, para esse indivíduo, a gente vai ter que entregar uma série de documentos para ele. E esses documentos, nós colocamos eles no acervo do RP, tá? Então, ele vai estar identificado como solicitação para tratamento fora do domicílio, questionário para cirurgia bariátrica, que esse questionário vai ter que ser preenchido pelo paciente ou pelo seu responsável legal, e a ficha de referência para encaminhamento do indivíduo com obesidade para avaliação especializada. Então, essa aqui é a referência para encaminhamento do indivíduo com obesidade para avaliação especializada. É essa ficha aqui que o médico vai preencher. Essa daqui é a solicitação para tratamento fora do domicílio, que também vai ter que ser preenchida pelo médico, né? Elas são frente e verso, né? Frente e verso. E esse questionário para cirurgia bariátrica, a gente vai imprimir, entregar para o paciente e orientar para que ele preencha essa ficha aqui. Além disso, a gente também vai inserir esse paciente com prioridade na fila do nutricionista e do psicólogo. Então, menu referência. Porque esse paciente, para levar a documentação no setor do TFD, ele também vai precisar de um laudo desses profissionais que indiquem a cirurgia para ele. Então, referenciar para nutricionista. Aí a descrição, né? Então, a gente justifica o porquê, colocar na fila de espera. Então, aqui, a nutricionista, de acordo com o distrito ao qual o paciente faz parte, e esse caso aqui eu vou colocar com prioridade, né? E justificar o porquê da prioridade. Posso justificar que é porque ele será encaminhado para avaliação de uma cirurgia bariátrica via TFD, né? Então, depois a nutricionista e o psicólogo vão estar chamando esses pacientes. Então, esses pacientes que eles vão ser encaminhados para o TFD, eles vão ter que chegar lá no setor munidos de cópia do RG, CPF ou do cartão SUS, 3 guias da solicitação do TFD. Então, que é aquela ficha ali que nós mostramos, que ele está aqui como solicitação para tratamento fora do domicílio. Preciso preencher as 3 guias? Não. Podemos preencher uma guia e tirar 2 cópias. Laudo médico e cópia de exames complementares, né, que se for necessário, que comprove a necessidade do procedimento, né, exames que o paciente tenha, coisas assim. Ele também terá que chegar munido com o laudo da nutricionista e do psicólogo, indicando o procedimento que o paciente está apto, e o questionário preenchido pelo paciente, então, que é esse questionário aqui. Além disso, também é necessário que esse paciente seja inserido na fila para cirurgia bariátrica. Para inserir esse paciente, então, nós vamos em referência, aqui no menu referência. Então, no referenciar para, eu vou colocar endocrinologista. Aí a descrição, né? Então, a gente sempre justifica o porquê. No tipo de fila, a gente coloca encaminhamento para cirurgia bariátrica via TFD e salva. E também a gente entrega essa referência e esse comprovante de fila para o usuário. Então, é dessa forma que a gente organizou a realização desse protocolo dentro do sistema RP. Na descrição do vídeo, nós vamos está na descrição do vídeo um questionário referente a tudo que foi dito nessa capacitação, e também através disso vai ser gerado um certificado com 4 horas, né? Pensando na leitura de todo o protocolo e na visualização dos vídeos. Se tiverem dúvidas, pode estar entrando em contato tanto comigo, da Saúde do Idoso e Doenças Crônicas, quanto da Aline, da Coordenação da Nutrição, ou com a Daniele, da equipe Multi. Muito obrigada!